Olá! Vamos mergulhar hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E olha, se a gente pensa que cartas antigas são documentos frios e distantes, essa aqui vai mudar essa ideia. A gente está falando de um dos textos mais intensos, mais viscerais e mais pessoais de toda a Bíblia. Preparados? Então, vamos lá! Para começar, a gente precisa entender que essa carta nasceu no meio do caos, de um conflito seríssimo. É um texto que o próprio Paulo diz ter escrito com o coração angustiado e com muitas lágrimas. É a resposta dele a uma igreja em rebelião, onde a autoridade dele foi posta em xeque e o relacionamento dele com aquela comunidade estava por um fio. Então, para entender a teologia poderosa que tem aqui, a gente precisa primeiro entender o drama humano por trás dela. E se esse tipo de análise mais profunda te interessa, já sabe, né? Clicar no like e se inscrever no canal agora mesmo é o que nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo. O apoio de quem nos acompanha faz toda a diferença. Então, vamos direto ao ponto. Qual era o problema em Corinto? Bom, tudo se resume a um relacionamento que azedou. Paulo fundou aquela igreja, tinha um carinho enorme por eles, mas as coisas desandaram. Apareceram outros líderes, a autoridade dele foi desafiada e ele se sentiu profundamente traído e magoado por aquela comunidade que ele tanto amava. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar como a tensão foi crescendo. Depois de fundar a igreja e escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo fez uma visita que, nossa, deu muito errado. Ele mesmo a chama de visita dolorosa. Na sequência, ele manda uma outra carta, super dura, que ficou conhecida como a Carta de Lágrimas e que se perdeu no tempo. E só então, depois de receber a notícia de que a poeira tinha baixado um pouco, é que ele escreve 2 Coríntios como uma tentativa de reconciliação. E é aqui que a genialidade de Paulo aparece. Para se defender, ele não lista suas conquistas, seus diplomas, seu currículo. Ele faz o exato oposto. Ele pega a nossa definição de sucesso e vira ela completamente de cabeça para baixo. Ele apresenta a lógica radical, a lógica invertida da cruz de Jesus. Paulo começa comparando a antiga aliança, a de Moisés, com a nova. Ele diz, claro, a antiga teve sua glória, mas era uma glória externa, gravada em pedra, e que com o tempo perdia o brilho. A nova aliança, por outro lado, é infinitamente mais gloriosa. Por quê? Porque ela transforma as pessoas por dentro, através do Espírito de Deus. Isso era um recado direto para os seus oponentes, que se apegavam a credenciais externas. E essa é a lógica invertida em ação. O caminho de Jesus para a glória não foi uma escada de poder e status. Foi um caminho de descida, humildade, sofrimento e morte. A ressurreição e a glória são a consequência disso. Os coríntios tinham vergonha do sofrimento de Paulo, mas ele argumenta que é exatamente o sofrimento que o torna um representante autêntico de Jesus. O paradoxo é esse: o caminho para a glória de verdade passa pela cruz, não pelo pódio. Isso nos leva a uma das metáforas mais poderosas e conhecidas da Bíblia, que resume perfeitamente essa ideia de poder na fraqueza. Pensa bem nessa imagem. O Evangelho é um tesouro de valor incalculável. E quem é que carrega esse tesouro? Um vaso de barro, uma peça frágil, comum, barata, que quebra à toa. Paulo está dizendo, parem de olhar para mim, o vaso, olhem para o tesouro que está aqui dentro. A grande virada de chave é que a fraqueza humana não esconde o poder de Deus, ela o revela, ela cria o palco perfeito para ele brilhar. Ok, e qual é a essência desse tesouro? É a mensagem da reconciliação. Depois de explicar como o ministério funciona, através da fraqueza, Paulo explica para que ele serve. Reconciliação, de forma bem simples, é o ato de consertar um relacionamento que estava quebrado. E no Evangelho, a história é que Deus toma a iniciativa de restaurar a nossa relação com Ele, que foi rompida pelo nosso erro. E aqui a gente vê como isso funciona. Primeiro, Deus é o autor, a iniciativa é dele. Segundo, Cristo é o agente, a ponte que nos reconecta. Terceiro, a base disso tudo é uma troca incrível. Nosso pecado é colocado na conta de Cristo e a justiça dele vem para nossa conta. E por fim, a oferta. Quem foi reconciliado com Deus recebe agora uma nova missão: levar essa mesma mensagem para outras pessoas. A gente se torna embaixador. Agora vamos ver como toda essa teologia se transforma em algo super prático. Paulo fala sobre generosidade, mas não como uma obrigação ou uma lei. Ele a apresenta como uma resposta natural de um coração que foi transformado pelo Evangelho. Antes de pedir para os coríntios serem generosos e ajudarem os cristãos pobres de Jerusalém, Paulo joga esse número na mesa, 195.
É o total de chibatadas que ele recebeu em 5 ocasiões diferentes. Ele está mostrando que não pede aos outros algo que ele mesmo não tenha dado num nível muito mais profundo, o nível do seu próprio corpo. E aqui está o modelo supremo de generosidade. Paulo usa uma linguagem financeira para descrever o Evangelho. Cristo, que era rico em glória, se tornou pobre por nós, se esvaziou, para que nós, que éramos pobres em nosso pecado, pudéssemos nos tornar ricos na graça de Deus. Nossa generosidade é só um pequeno eco da generosidade dele. Mais um paradoxo: a verdadeira riqueza está em se fazer pobre por amor aos outros. Paulo chega a chamar a capacidade de ser generoso de uma graça, um presente de Deus. Isso nos leva a pensar: o que a graça de Deus significa na prática, no dia a dia? Seria muito legal ler as diferentes perspectivas sobre isso aqui nos comentários. E agora, a gente chega ao confronto final. Nos últimos capítulos, Paulo lida diretamente com seus oponentes, a quem ele sarcasticamente chama de superapóstolos. E a defesa que ele apresenta é a culminação de tudo que a gente viu até agora. Esse quadro aqui deixa a diferença gritante. Os superapóstolos buscavam vantagens pessoais, pregavam sobre si mesmos e se orgulhavam de suas credenciais, de sua retórica. Já Paulo, a motivação era servir, a mensagem era Cristo, e a fonte do seu orgulho era, inacreditavelmente, em suas fraquezas e sofrimentos. Era ali que o poder de Cristo se manifestava. E aqui está o ponto central de toda a carta. A revelação que o Jesus dá a Paulo é transformadora. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não é exibido apesar da fraqueza humana, mas através dela. Nossa fragilidade não é um obstáculo para o poder de Deus. É o palco onde ele brilha mais forte. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que é quase um soco no estômago. E se aquilo que a gente mais tem vergonha, nossa maior limitação, nossa falha mais profunda? E se for exatamente ali, o lugar que Deus escolheu para demonstrar o seu poder mais extraordinário? A mensagem de 2 Coríntios nos desafia a repensar tudo. E com essa reflexão, a gente fecha essa análise. Se essa exploração de 2 Coríntios ajudou a clarear as coisas, a trazer uma nova perspectiva, o seu like e a sua inscrição são o maior incentivo para a gente continuar. E claro, não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. A gente se vê na próxima.